Olá, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o 10º mandamento, que está em Êxodo capítulo 20 e versículo 17. Mas antes fazemos uma breve oração. Bondoso Pai, pedimos que o Espírito Santo nos ajude a entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi e nem o seu jumento, nem coisas alguma que pertence ao teu próximo. Esse mandamento nos adverte para que a gente não deseje nada, não queira nada que não seja seu. Não coloque seu coração a desejar aquilo que teu próximo tem. Não fique observando se ele tem uma roupa a mais, uma casa a mais ou um carro melhor. A felicidade que se origina em coisas costuma ser passageira. Jesus disse isso de maneira bem melhor. Tende cuidado e guardai vós de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas capítulo 12 e versículo 15. O 10º mandamento trata de culto às coisas. E para todos que pensam como ele, as pessoas também são coisas. Vou contar para vocês uma pequena história, mas reais. Um menino, aos 14 anos, pela primeira vez observou uma linda garota a passar por ele. Garota muito linda, atraente, bem vestida. Mas essa garota não chamou a atenção dele. O que chamou a atenção dele era um rádio portátil que ela levava. Ele colocou os olhos ali e decidiu que ele realmente queria um rádio daqueles. Daquele dia em diante, ele juntou todas as suas economias até conseguir aquele rádio. Quando conseguiu aquele rádio, feliz que ele estava em ter conseguido aquilo que o coração dele tanto desejou, simplesmente um dia ele estava no seu quarto e aquele rádio soava, aquele som, e ele estava preenchido de orgulho e feliz por ter conseguido o que ele tanto queria. De repente deu vontade de tomar um copo d'água e ele levantou, foi na cozinha rapidamente, pegou o copo d'água, ao voltar ele tropeçou. E aí acabou caindo, chutando aquele rádio e virou em pedaços. Que felicidade foi essa que durou tão pouquinho tempo? Acabou o rádio, acabou a grana, porque tinha juntado toda a grana e colocado ali. Se quebrou. Aquele encanto também se quebrou pelaquela belezura que ele estava tanto, diria assim, quase adorando, né? E outra, também tem uma história de um rapaz que passou a namorar uma jovem e por um tempo ela era tudo para ele. Ela preenchia tudo que ele queria, que ele mais desejava, ele sentia lá no alto os prazeres. Aí de um momento para outro ele observou e já não sentia mais nada pelaquela garota, ela já não fazia ele tão feliz, já não fazia as coisas como ele
gostava, e ele chegou para ela e disse que tinha acabado, que poderia ir embora. Simples assim. Mas só que a guria não estava sentindo o mesmo que ele. Ela ainda estava apaixonada e ela pagou um alto preço por isso, porque ela disse para ele que estava fazendo tudo e dando o melhor de si para satisfazer ele e se fazer feliz. Mas ele não entendia nada e acabou quebrando tudo isso. Por isso que eu acabei de ler aqui. Tem pessoas que tratam as outras pessoas como se fosse uma coisa, um objeto, para extrair prazer e satisfazer. E quando aquilo não dá mais prazer, elas se desfaz delas. E esse rapaz, então, se desfez daquela garota como se fosse uma coisa, um objeto. E há muitas pessoas que pensam como ele. Há pessoas também são coisas. Eles a usam para seus prazeres, conveniência, porém assim que a novidade passou, a outra pessoa não mais serve aos seus propósitos. Estão prontos para ir adiante. O apóstolo Paulo disse que a avareza é idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Tanto a avareza quanto a idolatria têm que ver com o culto a coisas. Mas há uma diferença. O segundo mandamento, aquele que fala da idolatria, nos adverte a não tornar as coisas mais importantes do que Deus, enquanto o 10º diz que não devemos torná-la também mais importante do que as pessoas. Esse mandamento proíbe colocar nossos desejos egoístas acima dos direitos alheios ou valorizar pessoas e coisas em termos de benefícios que poderão extrair delas. É sério, gente. Coisas que às vezes a gente deixa de observar e prestar atenção. A gente poderia estar bem melhor se prestasse atenção na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Para um homem, os valores de alguém, como o apóstolo Paulo, deviam parecer incompreensíveis, coisas de lutático, perto do fim de uma vida intensa de sacrifício e serviço. O idoso apóstolo escreveu: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. É disso que trata o 10º mandamento. O que Paulo expressou com palavras, ele ilustrou com a vida. Poucas pessoas têm os talentos e oportunidade que proporcionaram riquezas e celebridades. Há milhões que, em seu próprio nível, estão seguindo a ética pela qual ele viveu. Suas casas estão atravessadas de coisas. Ao viver além dos seus recursos, elas se veem afundadas em dívidas, oscilando à beira da ruína financeira, atormentadas, impulsionadas pelo estilo de vida que consiste em obter sempre mais. Elas têm pouco tempo para passar com os filhos e nenhum para ajudar os outros ou para cultivar uma vida devocional. Não é surpresa que, em 2005, mais de 2 milhões de pessoas se tornaram inadimplentes. Esse é, de longe, o número mais alto da história. A cobiça e o amor fora da proporção, fora do equilíbrio e fora do lugar, significa colocar nossa devoção em coisas.
dinheiro, sucesso, fama, transformá-las no centro da nossa existência, crendo que são fundamento sobre o qual construímos a felicidade. As coisas se tornam mais importantes do que as pessoas e sua sociedade. Assim como os outros 9 mandamentos, o 10º fala não só dos atos específicos, mas também de valores, atitude. Ele não apenas prescritivo, mas descritivo, ou seja, não apenas nos diz como comportar, mas descreve como as coisas devem ser e revela quem é como é. Deus, acima de tudo, Deus é aquele que serve, dá e se sacrifica com amor e abnegado. Como já tomamos, o apóstolo Paulo insiste para que nada façamos por partidarismo ou vanglória, mas que com humildade não tenhamos em vista o que é propriamente nosso, senão também o que é dos outros. No verso seguinte, ele revela a fonte e a inspiração de um ideal como esse. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Jesus Cristo é o exemplo supremo para nós. Sua vida foi de humilde serviço. Ele se esvaziou e se entregou sobre o altar do serviço e do sacrifício. Ao fazê-lo, mostrou-nos um exemplo de compaixão para com as pessoas, de amor prático em ação. É isso que move os cristãos, e é isto que move os cristãos a esperar seus valores quando mais perto chegamos da verdadeira obediência aos 10 mandamentos, mais perto estamos de imitar o caráter de Jesus e de ser como ele, e esse, afinal de contas, é o seu propósito. Benjamin teve uma boa ideia. Desejando ser melhor, sentou-se um dia e fez uma lista de virtudes. Depois, metódico como sempre, organizou um cuidadoso plano para alcançá-la. O que você acha de aplicar a ideia de Benjamin aos 10 mandamentos? Eles realmente são uma tremenda lista de virtudes, não? Não são? Então, por que não tratá-lo como o mais antigo manual de autoaperfeiçoamento e pôr as mãos à obra até dominar cada um deles? O apóstolo Paulo disse que esse era exatamente o tipo de religião com a qual ele crescerá. Ele e seus companheiros estudavam os mandamentos dia e noite e se empenhavam em melhorar mediante a obediência aos seus mínimos detalhes. Mas Paulo chegou a ver essa abordagem como o ministério de morte. Por quê? Como é que uma sincera tentativa de obedecer aos 10 mandamentos poderia ter um resultado tão negativo? Porque isso transformava a religião num livro de regras e a reduzia a uma questão de letras gravadas em pedras. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Paulo constata isso como a nova aliança, expressão que ele tirou da profecia de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 33. A essência dessa abordagem é incrivelmente simples. Diz: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso significa que a verdadeira religião não se concentra em regras, mas num relacionamento encontra o seu centro não em nós mesmos, em nosso comportamento, mas em Deus e seu amor eterno. Assim, em vez de ser uma escada pela qual
laboriosamente subimos, esperando um dia entrar no céu. Os 10 mandamentos se tornam, como Deus pretendia que fossem santos, princípios designados para nos auxiliar e evitar erros insensatos e um sofrimento sem fim. Eles são verdadeiramente a lei da liberdade. Tiago 2 e versículo 12. Sobre essa nova aliança, a maneira de guardar a lei de Deus também é diferente, porque a aliança inclui uma promessa. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhe escreverei. Jeremias 31 e versículo 33. É a isso que se refere o apóstolo Paulo, quando diz que os crentes são cartas escritas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. 2 Coríntios 3 e versículo 3. Aqui está a chave, isso faz toda a diferença, porque tudo é obra de Deus e não nossa. Quando o centro da nossa vida é uma relação de amor com Deus através de seu Filho Jesus Cristo e da comunhão do Espírito, estão os 10 mandamentos, saem das pedras e entram em nosso coração. Uma boa conduta, obediência, que vem só de conhecer o que é certo, será superficial, parcial, na maneira das hipóteses, mas um coração renovado pelo Espírito Santo será capaz de prestar obediência como uma genuína e desinteressada expressão de amor e gratidão para com Deus. E esse é o convite que deixo com vocês. Ao concluir nosso estudo dos 10 mandamentos, entrar sem demora nessa aliança de paz, nesse relacionamento de amor. Aqui está a promessa de Deus. A todos que respondem, espere que você considere com carinho e a torne sua. Aspergirei a água pura sobre vós e ficareis purificado. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e observai. Ezequiel, capítulo 36 e versículo 25 a 27. Queridos, aqui chegamos ao final do 10º mandamento. Já estudamos sobre os 10 e quero dizer, entre logo em aliança com Deus. Pois sem ele jamais poderemos observar os 10 mandamentos. A observância dos 10 mandamentos e a obediência sobre ele, a gente tem no coração a partir do momento que você aceita Jesus, aceita a aliança, aceita todo o sacrifício que ele fez. Depois que você aceitou a salvação que é pela graça, então ele colocará os 10 mandamentos aí escrito no seu coração. E aí está o desejo de observá-lo, todos eles, por amor a Cristo. E aprendemos com ele a amar o próximo como ele nos ama. Isso é muito importante. Se vocês já escutaram, desde o primeiro até esse 10º mandamento, volte e escute novamente. Deixe que o Espírito Santo fale ao coração de vocês e que ele mostre o que vocês devem fazer. Salvação é somente pela graça. E quem observa os 10 mandamentos são as pessoas que já receberam a salvação pela graça. Se vocês não têm o desejo de observar os 10 mandamentos da liberdade, certamente vocês ainda não vieram a Deus e não receberam a salvação pela graça. Mandamento não nos salva, não leva para a vida eterna. Mas os salvos têm desejo de obedecer a palavra de Deus por amor a Cristo. Se esse vídeo fez diferença para você, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de clicar no sininho para receber os próximos vídeos que vai ter aqui no canal. E que Deus abençoe a todos vocês. Querido e bom Deus, peço que o Senhor tome em suas mãos todas essas pessoas, esses irmãos que estão escutando esse vídeo.
e que o Senhor coloca no coração deles escrito os 10 mandamentos no seu coração, e que a salvem pela tua graça, Senhor, e que ajude a se afirmar na verdade. Ensine-eles a amar e perdoar como o Senhor ama e nos perdoa. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Um ótimo dia a todos vocês.